Falando da Palavra. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Falando da Palavra. Hoje, um programa especial, estamos aqui a caráter. Eu trouxe até um chapéu aqui, vim com a camisa diferenciada aqui para hoje. Hoje a gente está aqui com o irmão Alex Renzi, ele que é líder do projeto Rodeio da Vida. Meu irmão, te conheci recentemente num evento, gostei muito do seu testemunho, do ministério, por isso que você está aqui com a gente hoje, para poder falar um pouquinho sobre o que Jesus fez na sua vida e falar um pouquinho do seu ministério, tá? Fica à vontade, pode se apresentar, falar principalmente da onde nasceu, como foi a sua formação, como conheceu Jesus e para a gente poder dar sequência no nosso bate-papo aqui. Rodrigo, obrigado pelo convite, obrigado à TV Capital, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Como você disse, a gente se conheceu num evento, né? Sim. E o Espírito Santo, ele não conecta pessoas, né? Ele conecta propósitos, né? E quando a gente vai conversando, a gente vai se alinhando, a gente vai vendo quantos propósitos existem no coração que são semelhantes, né? E um desses é essa sede por buscar vidas. E o Rodeio da Vida surgiu justamente com essa necessidade de levar a mensagem de Jesus através dessa cultura do sertanejo, do rodeio, do cavalo, onde eu convivi ali durante muito tempo, muitos anos, por várias vezes, passei até risco de morte, de tanta... aquela vida que você leva ali sem Jesus, né? Sim. Mas após eu conhecer Jesus em 2013, a gente viu essa necessidade, o Espírito Santo começou a ministrar muito forte no meu coração, da gente ser levado de volta para lá no tempo certo e estar alcançando pessoas, né? E isso tem acontecido de uma forma muito poderosa. Eu tenho 48 anos, o meu nome é Alex Renzi de Araújo, o pessoal conhece Alex Renzi, até porque eu fui policial militar em São Paulo durante 5 anos, entre 2000 e 2005, e lá o nome de guerra era Renzi. E a minha fase mais forte, mais atuante no meio sertanejo em São Paulo foi quando eu estava na polícia. Então, todo mundo conhecia o Renzi. Então, por isso, ficou muito mais fácil, até pelo testemunho, de saberem da conversão que era o Alex Renzi. Se eu colocasse Alex Araújo, não desonrando meu pai, pelo amor de Deus, honra o Araújo. Só que eu brinco, o Renzi é mais artístico, né? Sim, sim. Mas era o que era conhecido. Então, como evangelista, nessa hora você não coloca na balança. O Renzi era o nome conhecido lá fora, então o Renzi era o nome que eu precisava carregar para que as pessoas falassem, pô, esse cara é o Alex Renzi, aquele que fazia tal coisa lá fora, no rodeio, nas festas country, nos bailões. É aquele mesmo Alex que foi transformado pelo sangue de Jesus. Amém. Então, nós aceitamos Jesus, eu aceitei Jesus em 2003, fiquei duro ainda durante quase um ano, mas em 2004 realmente ele me pegou, tinha uma palavra profética, quando ele vir, vai vir como uma bola, e de lá para cá nunca mais hesitei em não servir a Jesus. É muito engraçado que hoje, por mais que eu conviva no meio do cavalo, no meio do rodeio, até outro dia eu estava conversando, acho que até aqui com vocês, numa reunião nossa, que eu não me vejo usando a bota e o chapéu se não for pelo propósito. Sim. Eu não consigo enxergar o Alex como alguém atuante no meio do rodeio do cavalo que não seja pelo propósito. Não importa como eu esteja lá, trabalhando no rodeio, como ecoterapeuta que eu sou, minha profissão, não importa, né? O propósito. Eu estou lá usando das ferramentas, até da profissão, mas com um propósito maior, buscar aquelas pessoas que estão lá. Aí, em 2005, eu casei e logo foi para o papel o primeiro piloto de um projeto dos Cowboys de Cristo e nasceu em 2006, no culto sertanejo. Vamos dar uma... Até talvez voltando um pouquinho antes, né? Então, você é paulista, nasceu em São Paulo. Paulista, nasci em São Paulo. E quando foi que você descobriu o mundo country, o mundo do rodeio, ali antes mesmo de conhecer Jesus? Como é que foi essa sua entrada lá antes do resgate? Rapaz, as pessoas falam assim, como que você surgiu no meio de uma selva de pedra, né? Eu nasci e cresci na região ali de Interlagos, represa Guarapiranga, que é um dos maiores reservatórios de água ali da zona sul de São Paulo. Em torno da represa é cocheira. Em torno da represa ali são várias cocheiras onde o pessoal que tem cavalo. Na região nossa, é uma das maiores comitivas, o Clube dos Muladeiros de Santo Amaro, é um dos maiores clubes dos muladeiros, comitivas de muladeiros do Brasil. E lá eles realizam todo ano as cavalgadas,
aqueles passeios, as reuniões, os encontros deles, né? Então eu cresci nesse meio. Meu tio teve um sítio no interior de São Paulo. Ele criou cavalos, era uma criação simples, mas ele criou cavalos. Meu avô ouvia sertanejo, moda de viola. Então, vem dessa raiz. São Paulo você acaba conhecendo todas as culturas, né? Mas aquilo que está enraizado desde o cognitivo lá de criança não soltou. E aí, quando mais velho, um pouco mais, foi conhecer as pessoas que se adequavam a esse meio, que gostavam desse meio. E aí criamos a comitiva, que era um grupo de cowboys, né? Que realizavam ali os encontros para as queimas do alho, que é aquele festival de culinária caipira, e as viagens para rodeios, eventos, bailão, aquela coisa toda. Isso antes de Jesus. Sim, sim. E aí você acabou se entrosando de tal forma nesse meio que lá você acabou se destacando e ajudava a organizar as festas, os bailes. Sim, não. Para você ter uma ideia, naquela época, as casas country em São Paulo chegavam a falar, pô, avisa quando vocês vão fazer festa, porque as rádios, né, de São Paulo, rádios sertanejas conhecidas lá, anunciavam as nossas festas. Então, para você ter uma ideia, às vezes não tinha um bailão numa terça-feira, a gente ia lá e criava a terçaneja. Não tinha um evento em tal dia, a gente criava alguma coisa para ter naquele dia. Para nós tinha que ser de segunda a domingo ter alguma coisa. Sim. E aquilo, você sabe, vai sugando você, né? A proposta é essa mesmo, que a noitada te consuma, né? E a gente era um instrumento justamente para fazer isso. E como que sua vida mudou? Como que foi o divisor de águas, assim? Como que Jesus te resgatou? Qual foi o momento? Se você puder descrever. Rapaz, na época, eu estava na Polícia Militar de São Paulo. Trabalhei em um dos bairros mais perigosos de São Paulo. Foram 5 anos na região sul de São Paulo. E ali, naquele meio, eu comecei a algumas coisas a questionar. A minha mãe teve o primeiro encontro com Jesus. A minha mãe teve o primeiro contato com Jesus. Ela foi para a igreja, minha mãe batizou. E logo em seguida eu fui, após a minha mãe, eu fui eu fui logo o primeiro da família, na sequência da minha mãe, a aceitar Jesus. E eu me lembro, eu estava na Polícia Militar. E ali eu comecei a questionar. Quando eu aceitei Jesus, para você ter uma ideia, não que ele traga isso, mas por eu começar a questionar velhas práticas, eu comecei a entrar em estado depressivo. Porque eu falava, como é que eu posso servir a Jesus assim, dessa forma e ainda a polícia, mais o bailão e uma pressão muito grande. Tanto que eu hesitei 1 ano para realmente ir para batizar, né? Então, mas a minha mãe foi a responsável. Mas como foi esse momento? Você foi na igreja da sua mãe como convidado? Eu fui convidado para ir para uma igreja. Foi a igreja onde eu congreguei durante 12 anos. Foi a igreja onde eu casei. Foi a igreja onde surgiu o primeiro projeto dos Cowboys de Cristo em São Paulo, que era a Batista do Povo, Igreja Batista do Povo. Uhum. Quem fundou essa igreja, para você ter uma ideia, a base que nós viemos foi o pastor Enéas Tonini, que foi o primeiro batista da Convenção Brasileira a ser batizado pelo Espírito Santo e fundou a CBN, a Convenção Batista Nacional. Então, a gente vem dessa linha. O pastor que me pastoreou durante 12 anos ali, o presidente da igreja, foi pastor do André Valadão e da Ana Paula, de jovens na Lagoinha. Ele fundou a Getsemane. Então, a gente veio dessa história. E era uma batista, imagina, surgiu um grupo de cowboys dentro de uma igreja batista, né? Sim. Mas a minha mãe me convidou, eu fui num culto, e naquele culto eu não entendia nada, mas teve um apelo. E eu lembro que eu fiquei parado naquele apelo, e uma pessoa do lado virou para mim, quando ele falou assim sobre aceitar Jesus, e naquele momento não soou a pessoa falando, depois eu entendi, não era ela falando. Eu entendi, para mim soou como se fosse a primeira vez que eu ouvisse a voz de Deus. A pessoa virou para mim e falou assim, você entendeu o que ele falou? Que aí eu falei, meu Deus, está perguntando se eu quero aceitar Jesus? Louco sou eu se não for. E eu fui para frente. E eu corri, eu sei que eu entrei em prantos. E logo no primeiro dia, para você ter uma ideia que eu aceitei Jesus, eu olhei para o palco, né? Para mim não tinha público, não entendia nada. Eu olhei para o palco, o cara pregando com uma ousadia, uma fé. Eu falei, pai, olha só, eu vou te servir. Mas eu não quero nada menos do que aquele cara que está ali em cima, não. Porque para falar desse jeito aí, ele precisa ter relacionamento com o Senhor. Então, se é para eu vir, eu quero ser desse jeito aí. E aí a coisa foi andando, a coisa foi acontecendo. Mas isso foi em setembro de 2003. 2003. E aí, aquilo que você estava falando agora há pouco, né? Aí uma pessoa que vinha dessa vida de bailões, de festas e tudo, aí você começou a ter, nesse primeiro ano, aí, esse conflito, né? É isso. Porque assim,
Você tem ali amigos, você tem ali uma vida, você tem ali e a falsa fama. Porque a nossa comitiva era muito famosa em São Paulo. O interior de São Paulo era muito conhecida. A gente organizava viagem, a gente fretava ônibus para ir para os rodeios, alugava chácara. E nessa chácara era o final de semana todo com festa, com banda country, dupla sertaneja. A gente fazia isso nos rodeios, a gente fazia os bailões, a comitiva era muito famosa. Era uma falsa fama que prendia naquilo. E quando eu conheci Jesus, logo de cara aquilo já vem. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço agora? Eu vou servir Jesus, aquilo tudo acabou. Como é que funciona isso? Porque logo de cara eu entendi que eu tinha que largar aquilo. Eu fui ministrado muito forte no início com o Espírito Santo, que eu tinha que largar, mas não larguei. Mas a minha mãe, logo no começo, ela começou um grupo de oração, que depois virou uma célula da igreja. Mas a minha mãe tinha um grupo de oração na casa dela. E as irmãs que iam lá, aquela famosa pequenininha do coque, da sainha no joelho, sabe? Sim. Tinha uma irmã dessa que frequentava lá, então você já imagina. Sim. E sabe o que eu achei interessante na sua história? Que, assim, uma coisa que você começou a sentir, você começou a ser ministrado por Deus, que aquelas práticas, né, deveriam ser mudadas, aquelas coisas, mas não tirou você do lugar, né? Então, eu acho que aí sim está o grande propósito, aí sim está o grande chamado, né? Porque, normalmente, quando Jesus chama a gente para ser luz no mundo, né? Vós sois a luz do mundo. Conflito, né? Na hora. E o que o Senhor chamou você foi para que você não deixasse de frequentar os lugares que você frequentava, né? As festas que você frequentava, os rodeios e tudo, mas que você fosse luz naquele local. Foi assim que começou a sua transformação? Rodrigo, exatamente, porque até você mencionando isso faz a gente recordar de algo. A minha própria mãe é a maior intercessora do meu ministério. Sim. Eu falo isso com toda a fé e convicção. Minha mãe é a maior intercessora do nosso trabalho. Não existe trabalho que eu vá fazer hoje que eu não comunique minha mãe para ela estar em oração. Mas a minha mãe foi a primeira pessoa, mas naquela ainda pouco desenvolvimento espiritual dela, em achar que certas coisas deveriam ser entregues de cara, a minha mãe foi ministrada de que eu seria usado naquele meio. E a minha mãe disse para mim, Deus vai colocar você naquele meio de volta, porque Ele vai te usar lá. O problema foi que a gente não entendeu o tempo. Eu achei que eu não devia sair, porque eu não tinha saído ainda. Quando ela me disse isso, eu não tinha saído ainda. Então, gerou muito conflito. Naquele início, eu deixei de fazer certas coisas, mas frequentava. Não bebia mais. Eu fumava à noite nos bailes, eu deixei de fumar. Aí eu me continha. Questão de mulher, eu comecei eu estava ali com os amigos, mas eu estava perdido. Eu falei, meu Deus, como é que... E aí? O problema é esse, que aí quando eu pisei na jaca, rapaz, nessa fase, foi pior do que antes. Aquele ano foi o ano que realmente eu percebi que o diabo queria ceifar. E aí Deus começou a revelar o propósito. Falou assim, tá vendo? Você está lá. Ele está querendo fazer isso com você porque o propósito é maior. Então, nesse período foi que Deus começou a usar demais pessoas e até ministrar propriamente comigo sobre o propósito. Foi essa fase, porque essa minha não saída de lá foi a pior de todas. Foi a pior de todas. Saúde, pressão alta, taquicardia. Eu cheguei quase a morrer em Barretos. Eu acordei uma manhã com quase 160 batimentos cardíacos depois de uma noitada. Isso em estado de repouso. Taquicardia, pressão alta, ruim. Então, eu entendi. Falei, não, ou eu continuo aqui e vou morrer, né? E eu falo isso com convicção. O Espírito Santo já falou isso comigo várias vezes. Se eu continuasse aquela vida, eu não estaria aqui hoje. O que a gente fazia. Não estaria. Então, foi o pior ano. Foi o pior ano por quê? No sentido de riscos que eu corri lá. Mas foi um ano que o Espírito Santo ministrou demais comigo. E me protegeu demais. Eu vi muito a mão de Deus me protegendo. Muita situação. Derrubar poste embriagado. Eu brinco. Eu saí uma noite para um baile, quando eu voltei, tinha um poste num lugar que não estava. Na verdade, não. Eu saí de um farol, eu parei o carro num semáforo, eu saí daquele semáforo, eu bati num outro poste a 100 metros depois e derrubei o poste. Então, para você ter uma ideia, eu dormi realmente e pisei no acelerador. O carro deu perca total. Depois de 10 anos, o pescoço, a cervical foi degenerando.
Porque toda semente que você planta nasce. Sim. Naquele dia eu plantei uma erva daninha. Depois de 10 anos, eu tive que operar a cervical. Eu tenho 6 parafusos, uma placa de titânio na cervical. Então, daquela época. Então, a gente vê que realmente o propósito era grande. A forma intensa com que você estava mergulhada nisso, com certeza você não estaria vivo aqui hoje. Rapaz, andava com 2 revólveres, um na cintura, uma na canela. Era policial, mas tudo bem. Mas o tempo todo, não tinha. Era fora da casinha. E aí, quando foi que Deus mostrou para você assim, olha, você vai passar pelo processo de conversão, mas eu quero você aqui de volta para poder falar do evangelho, para tentar resgatar outras vidas? Rodrigo, tudo foi muito rápido e muito intenso. Logo em 2004, quase um ano depois, a minha esposa, hoje atual, nós vamos fazer 18 anos casado. Na verdade, é a única que eu tive, né? Mas ela foi uma guerreira. Eu aceitei a Jesus, no mês seguinte eu conheci minha esposa. E ela estava afastada. Ela é convertida aqui de Cuiabá, num retiro em Cuiabá, de adolescente. Certo. Ela foi para São Paulo trabalhar, depois de uma história triste na família. E lá eu conheci minha esposa, num bailão. E ela apaixonou, assim, logo de começo, de cara. Mas eu não queria nada sério. Mas eu sabia que ela era diferente. Ela sofreu demais, mas sofreu muito. Então, a gente teve um relacionamento ali, depois que eu aceitei Jesus, ali final de 2003, durante uns 6 meses, mais ou menos. E só que começo de 2004, Deus separou eu e minha esposa. Ele separou, mas ela continuou, ela foi na casa da minha mãe. Ela sabia que a minha mãe tinha um grupo de oração. Sim. Ela morando sozinha em São Paulo, ela era comissária de bordo, e ela começou a frequentar o grupo de oração da minha mãe. Eu falava, pô, mãe, eu não quero nada com ela. Você está recebendo na tua casa? A casa é minha, o grupo de oração é meu, vou receber quem eu quero. Não quer ficar, não fica você. E eu comecei a ficar, mas era engraçado. Terça-feira eu ficava, acabava o encontro, eu ia para o quarto, bota chapéu e rua. E a minha mãe ficava... E a irmã falava, calma, quando ele vier, ele vem com uma bola, ele vai vir, calma. E a minha esposa frequentando. Ela frequentava. Quando foi no final de 2004, ela participou de tudo. Aí o meu irmão se converteu, batizou primeiro que eu. Aí minha irmã se converteu, batizou primeiro que eu. E ela acompanhou tudo, ela ia. E ela começou a conquistar minha família. Quando eu olhei, de repente, eu falei assim, meu Deus... Ela já era da família. Ela conquistou toda a minha família. O que ela tem? Foi quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E quando ele abriu meus olhos para ela, rapaz, eu não consegui olhar para outra mulher. Eu sei que eu fui pedir perdão para ela, reconciliei minha amizade com ela. E até o ponto que nós conseguimos fazer um retiro no litoral de São Paulo, lá, em oração e não sei o quê. E eu estava convicto em namorar com ela. E até a minha sogra foi junto, porque criou amizade. Pra você ter uma ideia, minha mãe criou amizade com a minha sogra, que nem era minha sogra. E naquele dia, foi no grupo de oração lá na vigília. Quando foi encerrar, eu pedi permissão para a liderança que estava no dia. Falei, eu queria orar. E eu, em oração, eu pedi ela em namoro. Isso foi novembro de 2004. Já em dezembro de 2004, mesmo, a gente noivou. Quando a gente noivou, ela falou, e agora? Eu falei, em 7 meses a gente casa. Julho de 2005 a gente casou. E você batizou nesse período? Eu batizei em novembro de... Eu comecei a namorar com ela, eu pedi dia 2 de novembro de 2004, que a gente orou para começar o namoro. No final de novembro eu batizei. Legal. E aí você tinha ali não só sua mãe em oração, mas também a sua futura esposa em oração. Sim. E eu acho que o casamento também veio para poder ser essa base que você precisava para esse processo que você passou, né? Se eu não tivesse a minha esposa... Porque, realmente, quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, eu literalmente coloquei a bota e o chapéu diante de Deus e falei, eu não uso mais. Eu só vou usar se o Senhor quiser que eu use. E vai ser para o Senhor. E aqui, brincando, né? Não seria, não. Mas seria para Jesus, sim. Até se eu quiser que eu seja pagodeiro de Cristo, eu vou ser. Eu não gosto de pagode, mas eu falei, se for para te servir, eu sirvo da forma que o Senhor quiser. E quanto tempo foi dessa oração, onde você entregou ali a bota e o chapéu, né, até o Senhor te chamar de novo, falou, não, agora você pode colocar a bota e o chapéu de novo? Rodrigo, Deus foi dando... É muito engraçado como o Espírito Santo trabalha, né? Ele não, pelo menos comigo, ele nunca deixou de dar pincelada de que ele me inserir lá. Mas ele não entregava tudo. Então, por exemplo, quando eu aceitei Jesus... Você sabe por que ele não entregava tudo, né? Hã? Sabe por que ele não entregava tudo? Pelo tempo de preparo. Sim, senão você ia queimar a largada. Não, rapaz do céu.
Tem coisas hoje, depois de 18 anos do Rodeio da Vida, 18 anos. Depois de 18 anos do Rodeio da Vida, tem coisas hoje, tem promessas, tem projetos que são grandiosos, mas eu sei que ele ainda não está liberando agora porque ainda tem preparo. Tem preparo. Você está em constante preparo. Aí quanto tempo foi, então? Do primeiro, de quando você entregou e disse que só voltaria se fosse para servir até o dia que você... Então, como eu disse, ele foi dando pinceladas. Uhum. Quando eu aceitei Jesus, comecei a frequentar a igreja, era muito engraçado porque a Batista ela tem muito isso, né? Ela agrega esses valores, né? Então todo mundo lá, o cowboy, converteu um cowboy, tem um cowboy na igreja, tem um cowboy não sei o quê. E começou aquela coisa toda. Aí todo mundo queria ver o cowboy. Queria né? ver quem era esse cowboy. E eu nunca tinha pego num microfone. E eu comecei a escrever poemas. Eu tenho muitos poemas, só que os poemas todos bíblicos. E todos os poemas vinham após a oração. Eu falei, Deus, por que eu estou escrevendo poema? E por que eu estou escrevendo poema? E comecei ali, e poema. Daqui a pouco ia ter curso de noivos. Recita um poema. Rapaz, se você pegar vídeo meu antigo recitando poema, você fala, cara, que horror. Eu não tinha tempo da frase, acelerava. Minha esposa dava risada, falava assim, você parece que ligou uma vitrola, você não para. E o poema vinha. Vamos fazer o seguinte, não sabia, rapaz. Recita um poema para nós aí. Tem um poema, desses que você criou aí. Tem um poema que ele fala da conversão. Ele fala mais ou menos da história, bem resumido. Mas ele diz assim, no rodeio da vida eu fui marcado. Por alegrias, por emoções eu fui enganado. Com o coração amargurado crescia por esse mundo um sentimento revoltado. Hoje me prostro com devoção, coloco o meu chapéu no chão. Imploro por misericórdia, que através de Jesus terei o meu perdão. Quando rodava por essas estradas, era dia e era madrugada, crescia no peito uma grande paixão, que com o tempo se tornou um forte amor no meu coração. Sou cowboy, sou peão, sou do pó, sou da terra, mas o céu é quem me espera. Aguardo ansioso o momento em que Jesus possa novamente ser visto. Por isso, com orgulho serei para o meu Senhor, um eterno cowboy de Cristo. Que muito legal, muito bom mesmo. E aí, você melhorou então, né? Rapaz, você viu, né? Os poemas, então, os poemas eles começaram a surgir, eles foram uma largada. O que aconteceu? Eu percebi que através dos poemas Deus ia me usar nesse meio de novo. Porque você estaria falando a língua do... Os poemas estavam me inserindo. E eu ia ali, mas eu tranquilo. Só que a igreja começou a comprar a ideia. E o pastor, presidente da igreja, ele não conseguiu acompanhar o meu noivado porque ele ia viajar, não ia conseguir fazer meu casamento. Passou para o pastor da família. E foi a melhor coisa que aconteceu. O pastor da família gostava de country. E aí esse pastor ele começou a acompanhar o meu trabalho. Ele me pastoreou o nosso trabalho muito tempo no início dele lá na Batista. E aí ele começou a desenvolver todo o evento da igreja. Cadê o cowboy? Faz um poema. Aí ia lá, aí eu comecei a botar o chapéu de volta. Mas algo muito interessante que então quer dizer que você começou a botar o chapéu e a bota não diretamente para voltar para o rodeio. Para servir a igreja. Mas para servir a igreja. Para servir a igreja. Legal. Tanto que, para você ter uma ideia, quando nós noivamos, eu e minha esposa, ela falou assim, mas como é que a gente vai conseguir casar se não tem dinheiro? Eu falei assim, Deus vai prover. Deus vai prover. Rapaz, eu tenho até hoje guardado esse caderno, e depois que eu casei, nós temos hoje uns 11 afilhados, casais, que são nossos afilhados de casamento, e todos eu mostrei o caderno. Eu peguei um caderno e falei, pai, nós vamos casar, mas eu gostaria disso, assim, para testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. E ali, nesse plano de casamento, a festa ia ser country. Eu falei, pai, eu quero casar numa festa country, eu quero ter um boi no rolete, eu quero ter um boizão rodando lá, eu quero que a festa toque só música sertaneja, vaneirão, música country cristã, não vai ter bebida. Isso assim vai testemunhar o que o Senhor fez nas nossas vidas. Não tinha dinheiro para isso. O dinheiro que nós teríamos daria para fazer igreja, e casar na igreja evangélica é muito bom, porque lá tinha um coral, o coral Doxa, 30 vozes, não tem valor, não tem custo. A igreja linda, não tem custo. O bom da igreja evangélica é isso, né? O pessoal que está esperando para casar está com medo de dinheiro na igreja, pode casar que a igreja já está lá. Não é problema. E aí, rapaz, eu não tinha... O dinheiro daria para viajar, minha esposa ter o sonho dela de ter o primeiro aluguel do vestido e que eu usasse o primeiro aluguel na minha roupa. Era pronto, e fazia a igreja bonita. Mas não teria mais nada além disso. Um mês antes, o dinheiro para a festa surgiu. Meu pai conseguiu 50% e um primo 50%.
nós ganhamos uma festa, um salão lá, que é uma casa sertaneja em São Paulo. Foi cedida uma noite de um sábado para nós, a casa toda de madeira, roda de charrete. E eu estava de chapéu. A valsa foi música country. O boi no rolete estava lá. E o que aconteceu? Divulgaram a festa no boletim. Como não ia ter festa, no boletim estava lá. Que ia a casamento do cowboy, não sei o quê. O que aconteceu? De repente surgiu a festa. Como é que o povo que eu convidava para a igreja? Eu ia comprar CD sertanejo na Conde Sarzeda, falava, cara, eu vou casar tal dia, vai lá na igreja. E para falar para esse povo que a festa vem com um mês antes, rapaz, 400 pessoas na festa. E sobrou boi. Multiplicou boi ali. Multiplicou o boi. Nós ganhamos a festa, tivemos a festa, testemunhamos. Naquele dia, a minha mãe falou assim, após o seu casamento, seu ministério começa. Após o seu casamento, seu ministério começa. Eu voltei da lua de mel, minha esposa já foi fazer voo para trabalhar, e eu fui atender, voltando da lua de mel, meu primeiro convite em uma igreja, uma festa country dentro de uma igreja, para atender junto com o ministro de louvor, que foi o louvor, o CD que eu escutei, o louvor que eu mais escutava na minha conversão, que era do Marcelo Aguiar, que cantava sertanejo. Fui fazer uma festa country de uma igreja evangélica junto com o Marcelo Aguiar. Voltando à lua de mel. Né? Voltando à lua de mel. E talvez te confirmando também o seu ministério, né? Sim, porque assim que nós atendemos aquilo, eu falei, pai, e agora? Estou sozinho nessa aqui. Eu comecei a orar. E assim que eu atendi o primeiro evento de igreja, eu falei, pai, mas vai ser para dentro da igreja? E Deus começou a me dar um projeto. Um primeiro projeto, ele se chamava Comitiva de Cowboys Anjos de Cristo. Era um grupo de cowboys. Eu falei, eu vou montar dentro da igreja. Tem as comitivas lá fora, vamos montar uma comitiva de crente. E, rapaz, mas como é que a gente vai montar essa comitiva? Não dá para ser só gente da igreja. Né? Vai ter que vir cristão de outros, porque não tem gente que gosta desse meio só na minha. Aí a igreja nossa aceitou. As pessoas que vinham de fora vinham abençoadas por seus pastores para estar com a gente. Sim. E ali eu montei o projeto. Apresentei para esse pastor que fez o meu casamento. Falei, agora. Aí ficou 1 ano em oração até o pastor presidente, o pastor Jonas Neves, aprovar para lançar a comitiva. Minha esposa falava, você vai montar uma comitiva na Batista, da Ernesto Onin, você tá louco? Deu 30 pessoas a primeira formação da comitiva. Nós fundamos a comitiva. E essa comitiva ia numa festa do peão normal, que estava acontecendo em alguma cidade? Então, a ideia desde o início era essa. Mas como Deus precisa trabalhar e forjar a gente, o tempo, essa comitiva ela atendia eventos de igrejas. Começou a ficar dentro das 4 paredes durante um tempo. E foi incrível que o lançamento dela, minha esposa falou de novo, tá, você formou, e agora? Você vai lançar como? Eu falei, nós vamos fazer um culto sertanejo. Você tá louco? Na Batista? Rapaz, nós fizemos um culto sertanejo. Depois de 1 ano, o pastor abençoou, formou a comitiva. Lançamos num culto sertanejo, que já se chamou desde o início Culto Sertanejo Rodeio da Vida. Daí veio o nome Rodeio da Vida. Porque a missão está em cima do nome Rodeio da Vida, que depois eu vou te explicar. Lançamos, a igreja cabia 800 pessoas sentadas, deu 2.000 pessoas. No primeiro culto, 35 pessoas aceitaram Jesus. E aí testificou para a igreja. A igreja, cara, isso é de Deus. Só para eu entender, o formato desse culto era um formato mais, vamos chamar assim, country, caipira? Totalmente. Totalmente com... Alugamos decoração, a gente encheu o palco de decoração. Música, Sim. no ritmo. Tal. Eu não pregava, não e fui eu. era a oportunidade que você tinha de convidar para esses cultos as pessoas que eram do meio e que não conheciam Jesus. Acho que foi mais de 10 comitivas que me conheciam lá fora. As comitivas foram tudo para lá, para ver se realmente... Isso era na capital de São Paulo? Na capital, no meio da Selva de Pedra. Na capital. Entre o metrô Ana Rosa e Vila Mariana. As comitivas foram lá. Comitiva do interior de São Paulo, que sabia como eu era antes, que foram... E eles falaram, Alex, eu não vim aqui por causa do culto, eu vim aqui para ver se era verdade que você tinha mudado. Legal. O pessoal apostava a caixa de cerveja que eu não ia durar na igreja. Que legal. Você acredita? Perderam tudo, ficou sem beber. Que legal, bacana. E aí aí eu vi também que você fez o curso de formação do Rema, né? Sim, o Rema... Então, o Rema veio na minha vida em 2019, já chegando em Cuiabá. Você já fez o Rema aqui em Cuiabá? Fiz aqui em Cuiabá, porque todo esse trabalho da comitiva lá em São Paulo, até então não era o Rodeio da Vida, era o culto Rodeio da Vida. Aí eu fundei o projeto Rodeio da Vida. Eu tive uma produtora de eventos que chamava Rodeio da Vida Produções. Até a gente agenciava
alguns cantores sertanejos, moda de viola, caipira, que eram do meio cristão, mas ela não foi para frente. Montei um estúdio de gravação de CD, não foi para frente, porque eu orei e falei, pai, por que não está indo para frente? Só deu condição, montamos tudo. Para você ter uma ideia, foi um apartamento nosso, foi lá. Né? E Deus falou para mim, eu não te dei uma empresa, eu te dei um projeto. Eu falei, mas por que você ajudou a montar isso aqui? Isso era prata, você não esperou o ouro. O Espírito Santo ministrou. E comigo ele não tem conversinha. Ele sabe que ele precisa ser duro comigo. Ele fala comigo duro. Com a minha esposa ele fala mais calmo. Mas comigo ele é duro. Duro com amor. Ele falou assim, você pediu... eu não te dei uma empresa, eu te dei um projeto. Aí o projeto mesmo, o Rodeio da Vida, nasceu aqui em Cuiabá. Não, o Rodeio da Vida, o nome Rodeio da Vida, ele já vem desde São Paulo. É o nome, mas eu acho que assim, quando você entendeu o que realmente o Senhor queria de você... A comitiva, quando nós fizemos um último trabalho com a comitiva em 2010, ela lançou em 2006, até 2010, mais ou menos 2011, foi o último trabalho que nós fizemos com ela, falando em comitiva, que foi os 4 anos que nós fizemos Barretos, que nós fomos lá para servir a Barretos, junto com a Jocum, acampamos lá, eles têm um trabalho que é servir, eles evangelizam através do serviço. Sim. E foi da onde eu tive essa escola também, nós já fizemos isso em Cuiabá em rodeio, levei 15 missionários no rodeio para servir, a gente vai levar agora no rodeio da Expo Agro, já estamos formando o time, mas a última atuação da comitiva foi em 2011. E aí, como eu já tinha fundado em 2009 para 2010 a Rodeio da Vida Produções, e aí migrou, que a comitiva já estava perdendo força, ficou tudo Rodeio da Vida. Só que aí já não tinha mais comitiva, era o Alex levando o nome Rodeio da Vida, a missão Rodeio da Vida, o projeto Rodeio da Vida. Mas ele ficou em 12 anos em São Paulo, a não ser Barretos, que nós fizemos. Mas a comitiva, ela ia assim, nós frequentamos, nós fomos em vários bailões, debaixo da cobertura da igreja. Ia ter bailão, a banda Country que ia tocar, eram amigos nossos, a dupla. Eu ia nesses bailões, eu ia nesses eventos. Os caras sabiam que eu estava lá. Todas as vezes que eles sabiam que eu estava lá, eles me chamavam no camarim. Faz oração para a gente, para o show, abençoa a gente. E eles começaram a ter esse respeito pelo Alex já convertido. E eles me chamavam para fazer oração e abrir o show deles com um dos nossos poemas. E era engraçado. Como esse poema que você... As casas que eu ia, que eu caía bêbado, que eu me embriagava, que eu aprontava... Você voltou eu lá. voltava para subir em cima do palco para narrar um poema falando de Jesus. E era incrível. 70%, 80% de quem ouvia, você via deixando a latinha do lado, você via tirando o chapéu, você via apagando o cigarro, com respeito ao que a gente estava fazendo. E ali começou várias conversões. Você tem uma ideia? Só fazer um parênteses aqui para você. Eu ganhei um cara para Jesus, que era amigo meu. Eu encontrei ele bêbado, quase caindo num poste assim. Eu falei, cara, eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que vai acontecer com você? Se você não parar de beber, você vai fazer um transplante do teu fígado por um de porco. Ele falou, você tá louco, cara, falar um negócio desse para mim? Eu falei, não, louco eu não tô, mas Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode e quer mudar a tua história. E saí andando. 2 dias depois ele me liga, ele falou, cara, aquele dia lá eu ia te bater. Eu ia brigar com você, porque eu falei assim, que agora ele tá se achando, porque ele é crente, em falar um negócio desse para mim? Mas eu queria te contar que ontem eu aceitei Jesus, porque aquilo ficou na minha cabeça e eu fui buscar uma igreja. Que legal. Então, uma simples frase que o pessoal pode falar, pô, que besteira foi essa? Mas não é o fato da frase, mas é a unção que a frase levou. E aquilo ficou na cabeça dele. Ele falou, não quero transplantar para um de porco, eu quero Jesus. E eu acho que o mais forte de tudo é o seu testemunho, né? Saber quem você era, né? Ele deve ter se visto naquela situação que você estava, né? E agora ele te vendo totalmente convertido. Pô, eu também quero isso para mim. Sim. Vamos colocar aqui, tem até a logo do aí, até para a gente poder, para você falar um pouquinho sobre o Rodeio da Vida. O que é o Rodeio da Vida? Então, o Rodeio da Vida, ele desde o início ele teve a missão, né? O Rodeio da Vida, quando surgiu já sendo o culto sertanejo Rodeio da Vida, que eu te falei desde o primeiro, 2006, nós ficamos fazendo ele 4 anos na igreja, o culto sertanejo. O Rodeio da Vida veio com uma proposta. Por que Rodeio da Vida? Então, você, Rodrigo, você que está aí nos assistindo, cada um de nós tem uma história. Quantas vezes você enfrentou um desafio? Quantas vezes você enfrentou um desafio pesado, bruto? Como é um touro de rodeio, um cavalo de rodeio, um animal de rodeio? Quantas vezes você enfrentou esse desafio? Um touro de 1 tonelada, um desafio pesado. Como é um rodeio? Quantas vezes? Quantas vezes esse desafio te derrubou? O desafio, assim como o touro, quer te jogar para o chão. E muitas vezes o desafio quer te humilhar, quer pisar em você.
O nosso crescimento está em levantar, sacudir a poeira e encarar e se preparar para o próximo desafio. Cada um de nós tem um rodeio da vida. Cada um de nós tem uma história. Mas aí nós usamos dessa mensagem para explicar que cada um de nós tem um rodeio da vida. E que através de Romanos 12:2, que nós nos baseamos em cima de Romanos 12:2, quando Paulo diz a Romanos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que significa isso? Metanoia, mudança de mente, mudança de direção. O que o touro faz na arena? Roda para um lado, muda de direção. Jesus é essa mudança de direção. Aí a missão, o evangelismo, onde a gente aprende a Jesus, é explicando que o maior rodeio da vida... Como você faz para mudar o rodeio da vida? Conhecendo o maior dos cowboys. O maior dos cowboys, ele não venceu um rodeio montado num touro, num cavalo. O maior dos cowboys não teve como prêmio caminhonete e dinheiro. O maior dos cowboys, o único capaz de enfrentar o rodeio da vida. Nenhum de nós poderíamos encarar aquele rodeio e ficar lá os 8 segundos. Só Jesus Cristo. Nós merecíamos estar lá, mas ele foi no nosso lugar. O maior de todos os rodeios da vida foi na cruz do Calvário. E o prêmio às nossas vidas. Amém. Então, o rodeio tem essa conotação de que o nome rodeio da vida fazendo analogia de como é a nossa vida, como é a vida de qualquer pessoa, independente do... Exatamente. Foram estratégias que o Espírito Santo foi revelando para a gente. Como eu disse para você, foi muito engraçado que durante 12 anos em São Paulo, o rodeio da vida era muito dentro das 4 paredes. Eu era evangelista de igreja. Era igreja para igreja. Pregava nas igrejas, convidado nas igrejas. Cadê o Alex Cowboy? Trazer os poemas, arraiar gospel, noite country. Eu ia para pregar, dar meu testemunho, animar as festas das igrejas. Fazíamos os evangelismos nos bailões, Barretos, nós fomos para Barretos 4 anos. Mas com a mudança, foi que nem Abraão, sai da sua terra. Né? Em 2009 eu tive a primeira direção no coração. Falei, minha esposa, vamos para a tua terra? Ela falou, não quero mais voltar para lá. Mas eu tive já uma semente. Quando foi em 2016, ela começou muito forte. Vamos para minha terra? Vamos para minha terra. Eu falei, mas agora? Agora eu engrenei com o culto sertanejo, com data marcada, 1 a cada 15 dias. Como é que você quer que agora eu saia? Aí o Espírito Santo me pegou uma noite e falou, é para você ir. Em 2017, nós mudamos para cá. E nós viemos debaixo de uma palavra. Deus, antes da nossa mudança, ele disse, lá está o teu povo. Lá é uma terra que emana leite e mel. Teu ministério vai crescer, teu ministério vai prosperar, mas antes eu vou forjar o teu caráter. Rapaz, Deus falou assim, toma cuidado. Ixi, se prepara. Eu vou forjar o teu caráter, eu vou te amadurecer. E mergulha na minha palavra. Aí quando nós mudamos para cá, nós chegamos aqui e Deus já havia alinhado tudo. Foi o tempo que nós congregamos na Igreja Verbo da Vida. E quando eu fui no culto da Igreja Verbo da Vida, apareceu lá no telão assim, rema, palavra falada. Na hora eu lembrei do profeta, mergulha na minha palavra. Eu falei, minha esposa, eu tenho que fazer esse curso. Rapaz, nós chegamos aqui sem condição financeira para fazer o curso. Eu ganhei os 2 anos. Eu não paguei uma mensalidade do curso. Deus abençoou para nós os 2 anos. A matrícula, desde a matrícula, a pessoa me puxou e falou assim, ó, vai fazer sua matrícula. Eu falei, como? Não tenho dinheiro. Já está pago. Está pago. Pra você ter uma ideia, eu quis pagar uma mensalidade. Quando eu paguei essa mensalidade, cortaram minha energia. A gente não tinha recurso. Não era para pagar, né? Não era para pagar. Eu falei, pai, mas cortou minha energia. Ele falou, não mandei você pagar. E aí depois era assim, atrasava 3 meses, a secretária ligava, Alex, atrasado 3 meses. Eu falava, Deus vai prover, Deus vai prover. Ela me ligava logo depois, às vezes no mesmo dia. Alex, passaram aqui. E aí? Pagaram a tua mensalidade. Concluí o 1º ano. Quando eu fui para o 2º ano, sempre tem o começo do ano, tem o dia rema, e lá vem um pastor de fora, e ele, de uma forma profética, falou, pega a ficha, pega pela fé. Você está no 1º ano ou está indo para o 2º, não tem condição, mas preenche a ficha, declara que você vai fazer esse curso. Declara pela fé. Eu preenchi, papai, tô me matriculando. Rapaz, eu falei assim, eu já aprendi, pai. O 1º ano, o que foi viver pela fé? Atrasar 3 meses, o senhor pagar, atrasar 2 meses, o senhor arrumar alguém, o senhor prover. Agora o 2º ano, pai, eu já entendi. Agora o 2º ano é facilidade. Eu não preciso mais passar por aquilo. Rodrigo, eu levantei da cadeira com a ficha preenchida. O irmão tinha acabado de chegar na igreja, não me conhecia. Ele levantou. Você? Eu falei, foi. Vem cá. Essa ficha tua aí, é 1º ou 2º ano? Eu falei, eu tô indo pro 2º ano. Mas e aí, você já pagou? Não, ela é minha. Pegou a ficha da minha mão. Falei, Jesus, a oração rapidinho, rápido. Foi instantâneo, na mesma hora. O cara, ele estava lá assistindo o dia rema.
Daqui a pouco a secretária levanta. Ela vem sapateando lá, cara, orando em línguas. Tava no espírito. Falou, Alex, que graça é essa pra você fazer esse curso? Eu falei, por quê? O cara pagou seu ano inteiro. Glória a Deus. Então, assim, você, esses 12 anos com esse projeto, esses 12 anos em São Paulo, depois você chega em Cuiabá, já faz o curso Rema, e você sentiu que aí agora você estava pronto para poder sair das quatro paredes da igreja e começar a desenvolver um trabalho, né? Fora. Fala para a gente como é hoje o Projeto Rodeio da Vida, né? Na prática, no dia a dia, qual o seu trabalho e também quais são os próximos eventos que quem está nos assistindo pode te acompanhar e pode participar junto. Rodrigo, apenas para que as pessoas possam entender, né? Eu sou educador físico, sou neuropsicopedagogo. Em 2013, eu fiz um curso para me habilitar na ecoterapia. Eu sabia que eu podia desenvolver lá e também que a ecoterapia ia me inserir no meio dos aras, que eu ia poder trabalhar perto dessas pessoas que eu alcanço. Na mudança para cá, eu pesquisei qual era o melhor aras aqui. Até mandar um abraço pro pessoal do Team Brothers, que foi a alavanca. Eles foram, até hoje, o alicerce que me apresentaram para o meio, né? E eles tiveram agora essa semana... A Semana do Cavalo, a 11ª Semana do Cavalo. Já são 4 anos que eu coordeno as aberturas, as cerimônias de abertura. Eu fiquei 5 anos com esse aras atendendo na ecoterapia. Mas qual foi a minha pegada lá? Assim que eu cheguei em Cuiabá, em São Paulo eu orei. Falei, pai, esse aras é o melhor. O senhor está me mandando para lá, eu quero trabalhar com eles. Eu entrei aqui, quando eu cheguei aqui, depois de um ano, eu já estava com o Team Brothers em 2018. E durante o Rema eu tive uma palavra. Termina o Rema e seu ministério vai voar. Quando eu terminei o Rema em 2019, final de 2019, venho para o ano de 2020. Final de 2019, perdão. Esses donos do Aras chegaram para mim e falaram, Alex, cara, você tem uma relação com os meninos aqui muito bacana. Você não quer falar de Deus para eles? Não de religião, fala de Deus. Por que isso? E aí até um toque que eu dou para as pessoas, né? Nós, como cristãos, nós precisamos entender que nós somos para servir. E desde que eu entrei no Aras, eu não me contive apenas a ser um ecoterapeuta. Os caras iam ter evento, opa, estou pronto, quero ser voluntário. Os caras vão ter uma prova, estou pronto, sou voluntário. Então, tudo eu me voluntariava, tudo eu queria estar junto. Eu montei treinamento para eles no início como relacionamento interpessoal no trabalho, de uma forma voluntária, ensinar o time a se respeitar, como interagir, atender bem o cliente. Eu montei esse treinamento para eles. Depois do treinamento, eles pediram para eu falar de Deus. E eu tinha uma palavra profética. Termina o Rema, seu ministério começa aqui. Aí eu entendi. Eu falei para eles, tá bom, vou falar de Deus, mas eu não vou falar tete a tete. Eu quero fazer um encontro aqui dentro a cada 15 dias. Aí começou os encontros Rodeio da Vida. A cada 15 dias, dentro do Aras. Deus já levantou parceiros que alugavam o som para nós, porque eu falei, não... É com som, vai ter violeiro. E a gente alugava o som a cada 15 dias. Ia um violeiro lá tocar música cristã, só que no estilo sertanejo, caipira. Eu ministrava a palavra de bote chapéu, churrasco rolando, tereré. E ali começou. Legal, bacana. E hoje você também tem essa participação nos rodeios, né? Nas festas do peão. E aí, então, logo no começo de 2020, a gente começou com os encontros. Quero mandar um abraço, se eu posso, para o Wellington Sintra, lá da Recanto Country. O Wellington... Ele foi o parceiro que me inseriu no rodeio. Ele foi o cara que me apresentou para a primeira empresa de rodeio, que é uma grande parceira, a JB Rodeios, o Zeca Batista, a Vânia. Ia ter um rodeio logo no começo da pandemia. E ali naquele rodeio, foi em 2020, eles iam usar um espaço, não era a Expo Agro, era um espaço da Ípica lá no fundo. Eles iam fazer um rodeio chamado Cowboys in Live. 500 pessoas, 800 pessoas no máximo. Mas para quê? A ideia era fomentar os patrocínios, o rodeio através da live, para que os profissionais pudessem receber, se sustentar, porque estava difícil. E aí veio o convite. Alex, você não quer ir lá? Eu levo você para a empresa. Leva uma mensagem no café da manhã dos profissionais. Aí eu levei a mensagem, gostaram tanto. No dia estava lá também um comentarista de rodeio, que hoje é um parceiraço meu, Reinaldo Jimenez. E ali eles falaram, mas que trabalho é esse que você faz nos bretes de oração para os peões antes de montar? Vem fazer à noite. Aí eu fui fazer a oração com eles à noite. Eram só 2 dias de rodeio. Eu fiz a oração com eles à noite. Quando eu fiz lá atrás, e o nosso trabalho sempre foi bastidor. Ele tinha evidência nas igrejas. No rodeio ele era de bastidor. No primeiro rodeio do Mato Grosso,
Na primeira noite de oração com eles lá atrás, esse comentarista viu e falou, cara, isso que você faz no podcast escondido. Amanhã você entra na arena. Agora, para poder encerrar, queria que você deixasse uma mensagem. Pode ser falada ou pode ser em forma de verso também, né? Em forma de poema, para a nossa câmera aqui do lado. Bacana. Aproveitando, claro, você quer conhecer mais o nosso trabalho, o Projeto Rodeio da Vida, a gente está lá no Instagram. Colocar Rodeio da Vida, vocês vão achar o Instagram do Rodeio da Vida e do Alex Renzi Rodeio da Vida. E para encerrar, eu vou deixar aqui um poema para vocês. Ele se chama A Verdade da Vida. Esse poema foi escrito há 16 anos atrás. Eu pedi para Deus um poema que falasse da criação até o Apocalipse, Gênesis e Apocalipse. E 10 minutos esse poema estava escrito. Esse poema se fala assim: nada se pode falar na hora em que Deus nos manda calar. Mostrar sua fidelidade, orar com lealdade, buscar na palavra a verdade. É o princípio da nossa libertação. Não reclame do seu suor ao colher o fruto dessa terra, pois Deus, o nosso Deus, a abençoa com misericórdia e amor no seu coração. Mas saiba um pouco do princípio, bem no começo, no início, quando no homem o temor faltou em seu peito. Convencido por uma serpente, decidiu agir do seu jeito. Para satisfazer o seu libido, comeu do fruto proibido e, sem nenhuma hesitação, sofreu por Deus a sua maldição. Os caminhos da vida nos levam a prazeres, momentos de alegria e de muita diversão. Tome cuidado, meu irmão, olhe para quem te estende a mão, esta pode ser a sua salvação. Deixe de viver na sorte, pois a herança do pecado é sua própria morte. Declare seus pecados, peça perdão e saiba perdoar. Deixe o amor em seu peito aflorar. Num belo dia ele nasceu, cresceu e morreu. Nunca se esqueceu de você. Com amor em seu coração e sentindo muita aflição, deixava o seu precioso sangue no chão. Foi crucificado, morto e sepultado, mas reviveu, pois por você já estava preocupado. A este homem, que por mim carregou uma cruz, eu declaro, com amor, eu te aceito, meu Jesus. Aleluia, muito bom. E para poder encerrar, eu já estou vestido a caráter aqui também. Muito obrigado, Alex, foi muito bom. Obrigado a vocês. Muito diferente aqui o nosso programa, a intenção nossa é levar a palavra, levar o testemunho de pessoas. Eu tenho certeza que Deus tem te usado. Amém. E ele falou que o evangelho tinha que ir a toda criatura, né? Verdade. Eu tenho certeza que o Senhor tem esse chamado para você aí, muito sucesso, que o Senhor possa continuar te abençoando. Amém, Rodrigão. Jesus é o bom pastor e nós, como cowboys de Cristo, temos o compromisso de cuidar bem do seu rebanho. Ô, trem! Falando da Palavra.